Entender o que é patrimônio cultural envolve não só compreender a importância da nossa cultura, mas também aspectos muito mais abrangentes, antropológicos, entender as nossas hábitos, os nossos costumes, os nossos conhecimentos. Está relacionado à nossa herança cultural. Se ainda ficou confuso ou confusa, segue aqui o vídeo que eu vou te ajudar a desmistificar um pouco o que é o patrimônio cultural. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa, pai. Então, ele está relacionado a um conceito de herança, ou seja, o que o pai passa para o filho. Portanto, a palavra patrimônio está relacionado a essa herança cultural, Patrimônio cultural, então essa herança cultural que é compartilhada entre os cidadãos e carrega entre si essas referências e essas identidades que são compartilhadas entre as pessoas. E essa ideia começou a adquirir sentido de coletividade, vamos dizer assim, na época da Revolução Francesa, no século XVIII, onde diversos monumentos foram destruídos e aí começou essa conscientização de preservar o que era importante na França naquele momento. Então, de preservar os patrimônios culturais da época. Portanto, o patrimônio cultural é tudo aquilo que tem importância histórica e cultural para um determinado país e para um grupo de uma comunidade, um grupo de pessoas. Então, essa importância pode ser em termos de arquitetura, de festas, de danças, de manifestações. Então, o patrimônio é realmente muito abrangente. Pessoal, e os patrimônios ditos oficiais são aqueles reconhecidos pelo Estado, sejam ele municipal, estadual, federal ou até mundial, como a gente já viu em outros vídeos aqui. Mas é muito importante a gente destacar que também existem vários patrimônios culturais não reconhecidos pelo Estado, que podem ser formados por comunidades, por grupos que não têm aquela oficialização do Estado, o que no meu ponto de vista não deixa de ser oficial, Porque desde que aquela importância, desde que aquela identidade para aquele povo seja relevante, para mim isso já é mais do que suficiente para dizer que é sim um patrimônio cultural, sendo oficializado ou não, pelo menos assim, é a minha opinião. Eu falei com vocês no começo do vídeo que essas discussões começaram a acontecer logo depois da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, essas discussões sobre patrimônio histórico e cultural e artístico começaram a tomar, vamos dizer assim, encorpar desde a Constituição de 1937. Mais especificamente no Decreto-Lei de 25 de 1937, que inclusive culminou no surgimento, vamos dizer assim, do nosso Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é mais conhecido como IPHAN, E no primeiro artigo, o artigo número 1, eu vou ler aqui para vocês, ele trata especificamente do que é, o patrimônio cultural. E aí, o documento descreve assim: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por sua excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí vocês vão lembrar de outros vídeos que eu já postei aqui para vocês falando desses bens, móveis, imóveis, arqueológicos, etnográficos. Qualquer dúvida é só arrastar e procurar os vídeos acima aí, tá bom? E aí também nessa Constituição de 1937 eu quero destacar mais um artigo para vocês, que é o artigo 134, que diz o seguinte: os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios.
Então, os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Então, gente, essa ideia da preservação e da proteção do patrimônio cultural é, desde 1937, e é óbvio que essas discussões vão sendo discutidas e rediscutidas, aí ao longo dos anos. Fica sempre aquela pergunta no ar, Maíra, então por que a gente deve preservar o nosso patrimônio cultural? Na minha visão, é importantíssimo a gente preservar por conta da garantia da nossa proteção enquanto herança cultural, que é muito importante para a nossa sociedade e que nos permite, é claro, formar a nossa identidade cultural. Os tipos de patrimônio material e imaterial eu também já expliquei aqui no canal, assim como os bens arqueológicos, ferroviários e outros. Então, qualquer dúvida, basta vocês procurarem aqui nos vídeos antigos. Então, olha, eu espero que eu tenha te esclarecido mais sobre o que é patrimônio cultural e é claro que se você curtiu, me ajuda a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo, de modo a tentar clarear um pouco mais o que é o nosso patrimônio cultural. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!